E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadoi e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, vou pedir o seu like e sua inscrição no canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, mais uma vez falando de grandes investidores, eu vou comentar sobre o tal do investidor ativista. Muitas pessoas se questionam sobre o que é o investidor ativista. A gente pode resumir que o investidor ativista é aquele investidor que compra ações de uma empresa para conseguir uma determinada participação suficiente para poder alterar nas decisões da empresa, seja escolhendo conselheiros, seja até mesmo tomando decisões sobre quem demitir ou não. No Brasil, a gente não tem a prática do investidor ativista tão forte que nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o investidor ativista mais famoso que a gente conhece é Carl Icahn. Ele é temido por muitos empreendedores que morrem de medo dele interferir na empresa. Ele costuma ser bastante incisivo nas suas decisões quando compra participação em uma empresa, querendo consertar essa empresa da melhor forma possível e sem pensar muito nas consequências humanas, digamos assim, tomando decisões apenas racionais, visando o futuro da empresa. Então, quando ele compra ações de determinadas empresas, ele percebe que existem coisas que não fazem muito sentido na gestão e altera tudo isso. No Brasil, a gente tem alguns exemplos de investidores ativistas, porém muito mais tranquilos e muito menos agressivos, recorrendo às vezes em última ocasião na tomada de decisões da empresa. Então, os investidores ativistas brasileiros costumam esperar a empresa chegar num nível que não tem o que fazer. Quando chega nesse nível, eles se obrigam a interferirem na empresa para tentar recuperar a empresa. E nesse vídeo eu gostaria de fazer comparação entre 3 investidores que têm um histórico de investidores ativistas. O primeiro que a gente vai falar é Guilherme Afonso Ferreira, o segundo, Silvio Tini, e o terceiro, Luiz Alves Paes de Barros. Guilherme Afonso Ferreira participou de conselho de diversas empresas e tomou decisões muito importantes em todas elas. Porém, ele nunca foi muito incisivo nessas decisões. Dizem que ele é um cara muito bom de lidar e muito fácil de lidar, dando contribuições muito boas para o conselho das empresas que ele já participou. Porém, Silvio Tini já tem um histórico um pouco mais agressivo, digamos assim, tomando decisões um pouco mais radicais nas empresas, fazendo empresas que, por exemplo, não pagavam dividendo, começarem a pagar. E o Luiz Alves, todo mundo já conhece ele, também não tem uma participação muito incisiva, apenas quando existe essa necessidade. Mas geralmente ele consegue uma participação tão relevante nas empresas que ele entra, devido ao fato de ele ter muita grana, que ele consequentemente acaba tendo sim um pouco de participação na empresa e em situações extremas ele toma sim as suas decisões e ajuda a reestruturar as empresas. Mas não é uma prática que ele goste muito, só em últimas ocasiões. Mas qual será dos 3 que é o melhor investidor no quesito ativismo, em participar a fundo das empresas? O case de maior sucesso e mais conhecido de Guilherme Afonso Ferreira foi o caso dos bancos, em específico o Unibanco. Durante o Plano Cruzado, nessa época onde o Brasil ia de mal a pior, todos os bancos custavam muito baratos e todos estavam indo para falência. Nenhuma empresa chega a preços tão baratos se não estivessem para quebrar. Porém, existem bancos que conseguiram se manter. E Guilherme Afonso Ferreira conseguiu escolher um sobrevivente, digamos assim, analisando a gestão das empresas. Então, seu foco sempre esteve em analisar a equipe. Ele sabia que não existiria país sem banco. Sabendo desse fato, então ele escolheu um dos sobreviventes, que foi o Unibanco, e ganhou muito dinheiro com essa aposta, chegando a ter uma participação tão relevante que teve participação no conselho. Outro caso muito famoso foi o caso de Eternit. Quando deu problema com o amianto, ele, juntamente com outros grandes investidores de peso, como Luiz Barsi e Lírio Parisotto, participou
do conselho que ajudou a tomar decisões referentes à Eternit. Geralmente, como ele tem poucas e boas empresas, ele consegue participações muito grandes no seu portfólio, podendo participar do conselho e tomar decisões importantes para cada companhia. Uma coisa que faz parte da sua filosofia é ter poucas e boas empresas. Então, ele é muito criterioso ao entrar em uma empresa e entende a fundo da empresa, tanto que está perto do conselho. Digamos que ela é uma versão mais light, digamos assim, dos investidores ativistas americanos, que são mais agressivos. Ele participa, sim, das decisões, porém de uma forma mais educada, digamos assim. Já Silvio Tini é conhecido por ser um dos mais famosos e maiores investidores ativistas brasileiros. E ele também é conhecido por ser um cara de personalidade forte, diferente dos outros investidores que a gente fala que são um pouco mais gente boa, entre aspas, digamos assim. Silvio Tini já participou do conselho de diversas empresas, alterando nas suas decisões. Seu estilo de investimento é bastante agressivo. Ele compra empresas que estão passando por dificuldade, que estão num preço extremamente barato e tenta alterar as decisões e no rumo dessa empresa. Diferente de Guilherme Afonso Ferreira, ele é muito mais incisivo em suas decisões, conseguindo resultados muito bons através dessa forma, além de outras empresas onde, apesar da briga, não se obteve muitos resultados. Ele é conhecido também por obrigar que algumas empresas que não pagavam dividendos tirem o escorpião do bolso, que nem diz Luiz Barsi, e paguem mais dividendos, ou que se não pagavam, começassem a pagar. E o terceiro que a gente vai falar é Luiz Alves Paes de Barros. Todo mundo aqui nesse canal conhece muito bem ele e sabe que ele é um cara muito gente boa e animado. Porém, antigamente, a fama dele, quando ele não aparecia, era de ser um investidor bastante agressivo, justamente pela sua participação ativista. Todos achavam que ele tinha, de certa forma, invadido as empresas, botado o pé na porta e tomado decisões de forma agressiva. Mas não foi muito bem isso que aconteceu. Ele, apesar de comprar grandes participações, ele nunca teve uma participação agressiva nas empresas. O maior caso de maior sucesso que a gente conhece é o caso do Banco Real, onde ele conheceu o seu fundador, Aloysio Faria, e teve uma proximidade muito grande dele. Ele não invadiu o Banco Real como muitos pensavam na época. Ele participou de forma justa, comprou muitas ações da empresa, não precisou de muito dinheiro para ter uma participação relevante na empresa, já que nessa época os bancos não valiam nada. Então ele acumulou durante muito tempo muitas ações do Banco Real, que não paravam de cair devido à crise econômica forte da época. Mas a sua confiança e o motivo de estar no conselho, vendo que Aloysio Faria era um cara de confiança e tinha uma gestão muito competente, ele teve coragem para continuar comprando cada vez mais ações do Banco Real, até que em certo momento o preço ficou tão barato que ele foi vendido para os holandeses, e ele conseguiu uma grana muito boa com essa venda para os holandeses. Porém, não foi muito fácil de ser concretizada. Ele teve que ter uma participação muito forte e próxima de toda essa transação para conseguir o seu objetivo. Quem sabe se ele não tivesse tido uma participação ativista, estando perto do conselho, ele não teria os mesmos resultados e teria se desfazido das ações muito antes. Por isso, conhecer muito bem a gestão e ter uma participação mais ativa nas empresas faz muito mais sentido, embora seja algo longe do grande público, já que poucas pessoas têm dinheiro suficiente para participar de uma equipe como um conselho de uma grande empresa. Mas e você? Você acha que qual dos três investidores é o mais interessante? Qual tomou as melhores decisões como investidor ativista? O que teve mais números de resultados significativos entre os três foi Guilherme Afonso Ferreira, apesar de um estilo muito mais modesto e menos incisivo do que os outros. O vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.